Papai Noel. Você já parou para pensar de onde surgiu a figura do Papai Noel? Esse velhinho de barba branca, roupas vermelhas e botas pretas, que todo Natal aparece trazendo presentes para as crianças de todo o mundo? Pois hoje, nós vamos mergulhar fundo nessa tradição, explorando suas origens, suas transformações ao longo da história e todos os significados que ele carrega até os dias de hoje. Prepare-se, porque a história do Papai Noel é muito mais fascinante do que parece. Antes de tudo, precisamos entender que o Papai Noel não nasceu exatamente como o conhecemos hoje. A figura moderna é o resultado de séculos de lendas, tradições religiosas, adaptações culturais e, claro, um toque de influência comercial. Mas no coração dessa história está um homem real, São Nicolau de Myra. São Nicolau viveu no século IV, na região que hoje corresponde à Turquia. Ele era bispo e ficou famoso por sua generosidade e bondade, especialmente com os mais pobres e necessitados. Uma das histórias mais conhecidas sobre ele conta que Nicolau ajudou um pai muito pobre que não tinha como sustentar suas 3 filhas. Naquela época, sem dote, as moças não podiam se casar e corriam o risco de cair na miséria. Nicolau, discretamente, deixou bolsas de ouro na casa dessa família, jogando-as pela janela durante a noite. Repare como essa narrativa já traz um detalhe importante: a ideia de um presente secreto, dado à noite, sem esperar nada em troca. Não demorou para que Nicolau se tornasse uma lenda viva. Após sua morte, ele foi canonizado pela Igreja Católica e se tornou o padroeiro das crianças, dos marinheiros e até dos comerciantes. Seu dia passou a ser celebrado em 6 de dezembro, especialmente em países da Europa. As crianças deixavam sapatos do lado de fora de casa, e São Nicolau os enchia de doces, frutas secas ou pequenas moedas. Percebe como essa tradição se aproxima do costume moderno das meias penduradas na lareira? Com o passar dos séculos, a devoção a São Nicolau se espalhou pela Europa. Na Holanda, por exemplo, ele ficou conhecido como Sinterklaas, que significa literalmente São Nicolau. Os holandeses celebravam sua chegada em barcos, sempre acompanhado de ajudantes, distribuindo presentes para as crianças obedientes. Quando os imigrantes holandeses foram para os Estados Unidos no século XVII, levaram consigo essa tradição. Foi daí que nasceu a transformação de Sinterklaas em Santa Claus, como é chamado até hoje em inglês. Mas o Papai Noel moderno ainda estava longe de existir. A figura de Santa Claus passou por várias mudanças ao longo dos séculos. No início, ele era representado de formas variadas, às vezes magro, outras vezes mais robusto, com roupas de cores diferentes, verde, azul ou até marrom. O que não mudava era sua essência, um homem bondoso que trazia presentes para as crianças. A grande virada aconteceu no século XIX, quando escritores e artistas começaram a moldar a imagem do bom velhinho como o conhecemos hoje. Em 1823, um poema chamado A Visit from St. Nicholas, também conhecido como The Night Before Christmas, descreveu Santa Claus de forma mais próxima da versão moderna. Um homem alegre, rechonchudo que viajava em um trenó puxado por renas e entrava nas casas pela chaminé para deixar presentes. Esse poema foi fundamental para consolidar várias das características que associamos ao Papai Noel. Depois vieram as ilustrações. O cartunista Thomas Nast, nos anos 1860, criou imagens de Santa Claus em revistas americanas, desenhando-o com roupas vermelhas e brancas, barba longa e um ar acolhedor. Nast também foi o responsável por apresentar ao público a ideia de que Papai Noel vivia no Polo Norte, tinha uma oficina cheia de elfos e mantinha uma lista das crianças que foram boazinhas ou travessas. Mas ainda faltava um detalhe para fixar de vez sua imagem no imaginário popular: a cor vermelha das roupas. Embora já tivesse aparecido em algumas ilustrações, foi apenas no século XX que essa versão se consolidou. Em 1931,
A Coca-Cola lançou uma campanha publicitária com o Papai Noel vestido de vermelho, alegre e simpático, tomando refrigerante. A imagem fez tanto sucesso que acabou se tornando padrão. Desde então, é quase impossível pensar em Papai Noel sem seu traje vermelho característico. Agora, pense comigo. Por que será que o Papai Noel se tornou uma figura tão poderosa? A resposta está no que ele representa. Mais do que presentes, ele simboliza a generosidade, a esperança e a magia do Natal. Sua figura é capaz de unir culturas, religiões e gerações em torno de um sentimento comum: o desejo de compartilhar e espalhar alegria. E não podemos esquecer de seus companheiros inseparáveis. As renas, por exemplo, são um dos elementos mais marcantes da lenda. Originalmente eram 8, cada uma com um nome próprio: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner e Blitzen. Mais tarde surgiu a mais famosa de todas, Rudolph, a rena de nariz vermelho, criada em 1939 para uma história infantil. Essa personagem rapidamente ganhou o coração do público e se tornou indispensável na comitiva do Bom Velhinho. Outro detalhe encantador são os elfos. Pequenos ajudantes mágicos que vivem com o Papai Noel no Polo Norte. Eles são responsáveis por fabricar os brinquedos, organizar as listas e garantir que tudo esteja pronto para a noite de Natal. Embora sua origem venha do folclore nórdico e germânico, os elfos foram incorporados à lenda de Santa Claus, tornando-se parte essencial do mito moderno. E claro, temos também as famosas cartas. Quem nunca escreveu uma cartinha para o Papai Noel pedindo um presente especial? Essa tradição fortalece ainda mais a ligação entre o imaginário infantil e a figura do Bom Velhinho. Em muitos países, os Correios até criaram sistemas especiais para receber e responder às cartas das crianças, mantendo viva a magia do Natal. Mas nem todas as versões do Papai Noel são doces e alegres. Em alguns países europeus, a figura de São Nicolau vem acompanhada de um contraponto sombrio. Na Áustria, por exemplo, existe o Krampus, uma criatura assustadora que pune as crianças mal comportadas. Na Holanda, há o Zwarte Piet, um ajudante de Sinterklaas que originalmente tinha a função de castigar os desobedientes. Essas figuras lembram que, por trás da generosidade de São Nicolau, também havia a ideia de disciplina e comportamento. É interessante perceber como a figura do Papai Noel se adaptou a diferentes culturas ao redor do mundo. No Brasil, por exemplo, ele é chamado de Papai Noel, uma adaptação direta de Père Noël, o Pai Natal francês. Já em Portugal, também é conhecido como Pai Natal. Em países da América Latina, sua imagem é praticamente idêntica à americana, mas cada cultura adiciona seus próprios toques. Na Rússia, existe o Ded Moroz, ou Avô Gelo, que traz presentes no Ano Novo, acompanhado de sua neta, Snegurotka. Em outros países, como a Itália, quem traz presentes é a Befana, uma simpática bruxa que visita as crianças na véspera da Epifania. Agora pense em quantas memórias da sua infância estão ligadas ao Papai Noel. A espera ansiosa na noite de Natal, a curiosidade de saber como ele conseguiria entregar presentes para todas as crianças do mundo em apenas uma noite, a alegria de acordar e encontrar o presente embaixo da árvore. Essa experiência, que mistura fé, imaginação e família, é parte do que torna o Natal tão especial. E aqui está um detalhe que não podemos deixar de lado: a questão do tempo. Como o Papai Noel consegue entregar milhões de presentes em uma única noite? Essa é uma das perguntas mais frequentes entre as crianças, e as respostas são sempre criativas. Alguns dizem que ele tem magia suficiente para parar o tempo. Outros acreditam que suas renas voam tão rápido que desafiam as leis da física. Há até explicações mais modernas que falam de tecnologia avançada escondida no trenó. O fato é que esse mistério só aumenta o encanto da lenda. Com o passar do tempo, o Papai Noel também se tornou um símbolo do consumismo natalino. Lojas, shoppings e marcas
o utilizam como ferramenta de marketing, reforçando a ideia de presentes e consumo. Mas mesmo assim, sua essência de generosidade e união permanece. Afinal, o que realmente importa não é o presente em si, mas o gesto de compartilhar, de lembrar do outro, de estar junto em família. E talvez seja justamente isso que faz o Papai Noel resistir ao tempo. Ele não é apenas um personagem inventado. Ele é a materialização de valores universais, como a bondade, a solidariedade e a esperança. É por isso que, geração após geração, continuamos contando sua história, decorando nossas casas com sua imagem e acreditando, ainda que por um instante, na sua magia. Então, da próxima vez que você ouvir um sino na noite de Natal ou ver um trenó iluminado em uma decoração, lembre-se, não é apenas um símbolo decorativo. É uma tradição que atravessou séculos, misturando história, religião, folclore e imaginação para chegar até nós. É o reflexo do desejo humano de acreditar no impossível, de manter viva a chama da esperança e de celebrar a vida em comunidade. E quem sabe, na próxima noite de Natal, enquanto você estiver em família, trocando presentes ou compartilhando uma ceia, você consiga sentir, ainda que por um instante, a presença invisível e calorosa do Papai Noel, sorrindo, feliz por ver que sua lenda continua viva em nossos corações.